Ok, então vamos dar introdução aqui ao nosso capítulo 7. E esse capítulo 7 eu considero a segunda parte do livro, né? Sendo que o livro eu divido ele em três partes, certo? A primeira parte do capítulo 1 até o 6, a segunda parte do 7 até o 11 e do 11 em diante a terceira parte. Capítulo 7. Desse capítulo 7 a gente vai falar sobre elementos de armazenamento de energia, mais especificadamente sobre capacitores e indutores. E vamos começar aqui falando sobre os capacitores, certo? Perceba que essa página, ela é a página 233, e para quem não sabe, eu estou utilizando o livro Circuitos Elétricos do Richard and James. Eu sugiro que, se você ainda não adquiriu, adquira esse livro, porque esse livro ele é um livro bastante didático, no meu ponto de vista, e bastante completo. É a sétima edição. No capítulo 1 eu falo sobre o livro, né? Então você pode voltar lá e ver o livro, caso você ainda não tenha visto. Então aqui nós temos a introdução e diz assim: neste capítulo são introduzidos dois novos componentes dos circuitos, o capacitor e o indutor. As relações constitutivas desses componentes envolvem integrais ou derivadas. Então é claro, se você não tem um domínio, né, de EDO, as equações diferenciais ordinárias e derivadas integrais, eu sugiro que você primeiramente tenha alguns conceitos, né, dessas disciplinas. Então aqui diz: os circuitos elétricos que contêm capacitores e ou indutores são representados por equações diferenciais, certo? E os circuitos que não contêm capacitores e indutores são representados por equações algébricas. Então a gente vai ver, né, muita equação diferencial para a gente conseguir modelar os nossos circuitos com capacitores e indutores. Mas capacitor, o que é? O que é um capacitor? A princípio, o capacitor ele nada mais é de que duas placas, certo? Imagine uma placa aqui, tá? De metal, uma encostada na outra. É simplesmente isso, né, que é um capacitor. Agora, para que é que serve, né, esse capacitor? Antes de dizer isso, eu gostaria de falar sobre a garrafa de Leyden, né, que é um dos primeiros capacitores aí que nós temos conhecimento. E a garrafa de Leyden é o seguinte: ela é simplesmente um recipiente cilíndrico, certo? Onde você pode imaginar que essa placa aqui ela é feita de folha de alumínio, por exemplo, né? Então você imagina uma folha de alumínio e eu vou enrolar essa folha de alumínio do lado de fora dessa garrafa. Imagine que essa garrafa é um copo, certo? Um copo de vidro, por exemplo. Então eu vou simplesmente pegar uma folha de alumínio, que eu posso estar fazendo aqui dessa cor branca, certo? E eu vou enrolar essa folha de alumínio do lado de fora dessa garrafa, certo? Desse copo, do lado de fora, certo? Então perceba que ela vai ficar mais ou menos assim, certo? No caso aqui no fundo eu não precisaria enrolar, no caso, né? Então eu vou colocar aqui o fundo como uma cor preta e eu só enrolei do lado. Agora do lado de dentro do copo, certo? Eu também vou enrolar essa folha de alumínio e colocar dentro do copo, certo? E ela vai ficar mais ou menos assim. Então perceba que eu tenha dentro do copo, talvez não esteja muito bem representada essa ideia aqui, mas eu tenho um copo, certo? E tem uma folha de alumínio enrolada do lado de fora e uma folha de alumínio enrolada do lado de dentro. Perceba que o copo é de vidro, então o vidro, certo? Ele separa as duas folhas de alumínio. Aqui tem um vídeo demonstrativo, certo? Que é bastante interessante para a gente compreender essa ideia. Então, esse vídeo aqui, basicamente, ele mostra, né, como fazer uma garrafa de Leyden, né? Caso você tenha interesse em fazer, seria interessante. E aqui eu tenho um copo, certo? Aqui eu tenho as duas folhas, como eu já havia dito, de papel alumínio. Eu tenho aqui uma haste condutora, certo? Lembrando que uma haste é um pedacinho de ferro condutor aqui, pode ser qualquer tipo de metal que seja condutor, certo? Pode ser até um pedaço de fio de cobre, certo?
E aí a gente vai ver agora como é que procede a montagem. Então, como eu havia dito, a gente vai forrar a parte interior e exterior do copo. Perceba que aqui ele pegou a folha de alumínio, pode ser um copo de plástico também, enfim, pode ser qualquer tipo de material aí, certo? E aí a gente vai pegar evidente, qualquer tipo de material que seja cabível usar aqui nessa experiência, certo? Depois eu vou falar sobre os dielétricos e porque o tipo de material irá influenciar em alguns aspectos do nosso capacitor. Aí a gente vai pegar a tampa desse copo, certo? Fazer um furo aqui. A gente vai colocar a haste, certo? Dessa forma que se apresenta aqui no vídeo. E aqui diz: coloque o fio de cobre em contato com papel alumínio no lado interior do copo e em contato com a haste condutora. Então perceba que aqui eu tenho a minha haste, certo? E essa haste eu vou colocar um fio aqui, né, em contato com a parte de alumínio aqui, certo? Lembrando que poderia ser outro material também, condutor, não precisa necessariamente ser um alumínio, no entanto, é, é, o alumínio é interessante, né, devido às suas propriedades, né, flexibilidade e tudo mais. E aí está pronto o nosso capacitor. Lembrando que ele tem duas placas, né, capacitivas. E a placa de fora é esse alumínio aqui de fora e a placa de dentro é o alumínio de dentro. No entanto, ele está conectado a essa haste aqui, certo? Então, por exemplo, a gente poderia até medir a nossa capacitância, certo, em um capacitímetro, certo? E a gente poderia fazer algumas experiências com ele. A gente poderia simplesmente utilizar um multímetro, né, que pudesse medir, né, a capacitância. E aí a gente colocaria uma ponta de prova do lado de fora da garrafa e uma ponta de prova aqui nessa haste. Então perceba que basicamente é isso. Para ficar mais didático, certo? Eu vou fazer a placa de dentro de amarelo, certo? Então eu vou colocar aqui, digamos que essa parte de dentro eu tenho um metal amarelo aí. Eu pintei aí, por exemplo, o alumínio. Não seria interessante pintar porque a tinta poderia não entrar em contato com a haste, mas tudo bem. Eu vou só dizer que eu tenho dois metais aqui, certo? E aí o que é que acontece? O meu capacitor, eu vou simplesmente ligar um fio, que eu vou colocar aqui de verde, por exemplo. Eu vou pegar um fio e vou ligar nessa placa de fora e aqui, e nessa placa de dentro e aqui, certo? Isso é um capacitor. Isso é um capacitor, certo? Agora, para que serve esse capacitor, certo? É claro que esses capacitores ou esse capacitor ele não é comercializável, né, hoje, porque existem técnicas de fazer um capacitor de forma muito mais interessante do que essa aqui que eu apresentei. Isso aqui é apenas um dos primeiros capacitores inventados aí, né, pelo nosso amigo Leiden e serve para a gente ter uma ideia do que realmente é um capacitor. Eu vou só apagar essa figura. E agora nós vamos entender o nosso capacitor simplesmente como duas placas paralelas, certo? Só antes disso eu gostaria de mostrar algumas imagens, né? Algumas imagens de alguns capacitores e perceba que não existe só uma lâmina aqui que é enrolada, né? Você não poderia enrolar só uma lâmina ali de alumínio, você poderia colocar várias lâminas. E esse capacitor aqui chamado de capacitor eletrolítico, depois a gente vai ver também os variados tipos de capacitores, né, cerâmicos e tudo mais. Mas por enquanto a gente vai entender a ideia principal do capacitor, certo? Então é basicamente isso aqui, né? É como se fosse um copinho, né? E do lado de fora existe uma lâmina, né, de um material metálico e do lado de dentro também. E entre essa lâmina de fora e de dentro existe um material que é chamado de material dielétrico, certo? E a gente vai ver o papel desse material dielétrico nos próximos vídeos. Notou-se uma coisa interessante quando a gente colocava uma tensão, certo? Nessas placas. Então, digamos que essas placas estão unidas, né? Por uma distância aqui que eu posso chamar de D. Então essa distância daqui para cá eu vou chamar ela de distância D.
E se eu colocasse em outro ângulo, eu poderia dizer que essas placas elas estão assim, certo? E a distância entre as duas placas seria essa distância D aqui. Então, esse é o símbolo do capacitor, certo? O símbolo do capacitor é esse aqui. Esse aqui é o nosso símbolo do nosso capacitor. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora pegar uma bateria, certo? Eu vou pegar uma bateria aqui, colocar ela de amarelo. E eu vou dizer que aqui são os meus bornes, né? Que são aquelas hastezinhas de metal que tem na bateria. E do lado direito vai ser o meu polo positivo e do lado esquerdo vai ser o meu polo negativo. Então eu vou simplesmente ligar um fio, certo? Desse lado do capacitor, e depois nós vamos falar sobre polaridade de capacitores e tudo mais. E eu vou ligar um fio desse lado do capacitor. O que foi que observou-se, né, na antiguidade? Observou-se, né, e se você nunca viu a respeito de cargas elétricas, certo? Você pode estar vendo aqui no nosso canal do Desbrava também, porque é interessante a gente ter o conceito de carga elétrica antes da gente continuar, né? Se você com certeza está seguindo do primeiro capítulo até agora, com certeza você já sabe. No entanto, você pode retornar ao primeiro capítulo ou na parte de eletricidade que eu falo sobre as cargas. Então, o que é que acontece? Esse lado é o lado positivo. Então, o que é que acontece? Vai existir uma corrente, certo? E considerando que a corrente ela vai do positivo para o negativo, certo? Que é assim que convencionou-se a corrente naquela época, sendo que na realidade a corrente ela vai do negativo para o positivo, mas vamos convencionar aqui do positivo para o negativo. Então vai existir uma corrente nesse sentido, certo? Vai existir uma corrente nesse sentido aqui, certo? E o que é que acontece? Esse capacitor, a gente pode fazer uma analogia, e muitas pessoas o fazem. Ele na verdade é como se fosse um balde que acumula cargas, que acumula energia. Então, a partir do momento vai existir que a gente liga, certo, essa bateria, e vamos dizer que essa bateria possua 0 volts, ou perdão, 12 volts, então vai existir várias cargas aqui, certo, que eu vou dizer que são as minhas cargas positivas nessa placa. E nessa placa vão existir várias cargas negativas. Por que que isso acontece? Eu vou colocar essa placa aqui de lado novamente, certo? E a gente pode observar o seguinte: a gente tem prótons e elétrons aqui, e a partir do momento, certo? E essa folha metálica, ela está neutra, certo? Mas a partir do momento que eu coloco uma DDP aqui, né, como está aqui representado dessa forma, os elétrons que estão nessa placa, representada por esses pontinhos aqui, eles vão migrar para a bateria, certo? Através do fio eles vão migrar para a bateria. E os prótons evidentemente continuarão aqui. Logo essa carga ela vai ficar positiva, certo? Que no caso seria essa parte aqui, certo? E nesse caso dessa placa negativa, o que é que vai acontecer? Os elétrons eles vão migrar da bateria para cá. Só toma cuidado para não confundir o sentido real da corrente, certo, com um sentido convencional, certo? Se você também não sabe a respeito disso, eu sugiro que você faça uma revisão, né? Ou então acompanhe os nossos capítulos anteriores para chegar até aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos imaginar, certo, que essa placa ela está neutra, certo? E nós sabemos que ela é constituída de prótons e elétrons. E eu vou dizer que esses prótons e elétrons eles estão concentrados nessa placa mais ou menos assim. A partir do momento que eu ligo uma carga positiva aqui, o que é que vai acontecer? Os meus elétrons serão atraídos, certo? Então eu vou colocar o nosso fio de amarelo aqui, certo? E o que é que vai acontecer? Esses elétrons vão sair daqui e vir para cá, fazendo com que essas cargas agora elas fiquem positivas, certo? Todas positivas. Então imagine o seguinte: quando essas cargas vão passando daqui para cá, certo? Quanto mais carga passa daqui para cá, mais isso aqui vai ficando positivo,
certo? Então passa mais, os elétrons vão migrando daqui para cá, e isso aqui vai ficando positivo, vai ficando positivo, vai ficando positivo, né? Até chegar a um ponto que se equipare, né, a DDP aqui 12 com os 12 volts do capacitor, certo? Então depois a gente vai ver a resposta dele, mas basicamente esse capacitor aqui, se você colocar um multímetro, ele vai medir 12 volts também, certo? Se você colocar daqui para cá, se ele estiver totalmente carregado. Então é isso que acontece, ó, certo? Então a gente pode dizer que a corrente no capacitor, ela nada mais é do que esses elétrons migrando dessa placa para cá, e na outra placa a mesma coisa, né? Eu tenho outra placa aqui e agora os elétrons irão migrar para a placa, né? Então quanto mais elétrons migram para a placa ela vai ficando negativa, que no caso é o que acontece com essa outra placa aqui, tá certo? E observou-se uma coisa bastante interessante e que resolveu batizar com o nome de capacitância, certo? E o que é a capacitância? Percebeu que quando eu coloco 12 volts aqui, certo? Eu tenho um determinado número de cargas aqui, certo? Tem um determinado número de cargas aqui. Eu vou somente utilizar as cargas do lado positivo, mas apenas por convenção. Se eu colocasse 24 volts, eu teria duas vezes o número de cargas aqui. Se eu colocasse 36 volts, certo? Eu teria 3 vezes o número de cargas aqui. Então perceba o seguinte, que existe uma relação de linearidade, certo? E essa relação de linearidade a gente vai falar no outro vídeo, seria a denominação de capacitância.